Meu nome é Jouber, eu sou eletricista-chefe no audiovisual. Eu comecei, como a maioria das pessoas que trabalham hoje no audiovisual, com o meu pai, que antigamente era muito meio que um negócio familiar para se agregar no mercado. Eu sempre gostei muito da profissão, achava muito interessante essa questão de filmar, fazer uma coisa e depois ver como ficaria pronto. E nisso, desde criança, eu sempre fui com meu pai para as locadoras. E acho que o que eu me lembro mesmo, o meu primeiro trabalho que eu lembro, foi a abertura de uma novela Kubanacan. Isso, se eu não me engano, foi em 2003. Era uma novela que as pessoas ficavam dançando, tipo uma lambada. E o diretor de efeitos especiais, se eu não me engano, era Hans Danner. Na época ele bombava com os efeitos especiais, que eram coisas novas no Brasil. Achei muito do caramba aquilo ali, fazer aquilo ali, gostei muito. E comecei a me interessar pelo mercado, né? Aí, com o tempo, comecei mais com meu pai, aprendendo aos poucos. Até que ele perguntou se eu queria mesmo trabalhar nessa profissão e mandou me profissionalizar na área que eu queria, que no caso era elétrica, né? Então eu fiz um curso de elétrica, fui trabalhar numa indústria para pegar experiência com partes elétricas e depois eu consegui agregar no mercado com ele. Então, pela lógica, eu acho que Kubanacan foi em 2003, se eu não me engano. Então naquela época eu tinha 13 anos. A primeira vez que eu me lembro mesmo, eu tinha 13 anos quando eu entrei no set de filmagem. Então, como eu falei, antes de ter ido com meu pai, o meu pai ele era separado da minha mãe, né? Então, assim, a gente sempre morou em casas separadas e eu sempre gostei muito de teatro, essa parte de fazer a arte, né? Então, quando eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez, eu fui pela curiosidade e eu vi que aquilo ali era uma coisa interessante, que pô, cara, você monta uma estrutura, filma e depois você transmite aquilo ali para outras pessoas. Você consegue passar sentimento para a pessoa através de uma imagem. Então aquilo ali me pegou de jeito e estou até hoje aí no mercado. Aí eu comecei, o primeiro trabalho que eu me lembro com meu pai foi em 2003. Depois de alguns anos a gente fez uma série grande, que aí eu firmei como assistente mesmo dele, que foi Ed Morte, uma série com Fernando Caruso. E dali foi 10 semanas que eu tive o tempo para pegar a experiência e aprender. Aí tem aquela questão, né? O primeiro longa a gente nunca esquece. O primeiro longa foi o Não Pare na Pista, que foi o eletricista-chefe, foi o Betão. Todo mundo sabe quem é o Betão, gente boa, um parceiro. Me deu a oportunidade do primeiro longa. Mas trabalho mesmo que me marcou mesmo foi esse primeiro, Não Pare na Pista, como assistente. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho com meu pai na Lapa, que era um clipe do Tony Garrido, aí eu conheci o Big Joe. Na época ele foi fazer assistência pro meu pai e aí ele gostou do meu trabalho e falou, cara, tem um longa pra rolar aí com o Betão, você gostaria de fazer? Eu já fiquei todo empolgado, fui lá, falei com meu pai, na hora meu pai não gostou muito, que eu ia largar ele, né, ele tava começando a ver que eu ia trilhar meu caminho, né, aí ele, mas tu tá indo pelo dinheiro ou você quer fazer filme? Eu falei, cara, eu quero fazer filme, meu sonho era fazer um filme, aí fui, conheci o Betão. E foi um projeto que para mim foi muito bom, que foi o Não Pare na Pista, que eu conheci muitos refletores que eu ainda não tinha muito acesso, porque naquela época era uma época de transição de equipamentos, né? Então começou a vir umas coisas mais novas para a época, que era Barfly, Vistabin, eram umas coisas que para aquela época eram refletores novos. E eu não tinha essa experiência ainda, então eu consegui pegar um filme que para mim era um puta aprendizado e ao mesmo tempo pegar refletores novos que eu não conhecia. E depois disso aí eu conhecendo o Betão ainda me chamou para outros trabalhos, fizemos Em Nome da Lei, que foi um filme que foi feito lá na divisa com o Paraguai, em Dourados, foi dirigido por Sérgio Rezende, e entre outros trabalhos que eu fiz com o Betão, aí eu conheci o Cabeça, que era um chefe de elétrica, infelizmente nos deixou no ano passado, e a história é até engraçada, que o primeiro trabalho eu não conhecia o Cabeça ainda, e o primeiro trabalho era um trabalho viajando e justamente para Brasília, que é uma das cidades que eu tenho muito carinho, que eu morei lá há alguns anos. E o Cris, que era o assistente do Cabeça na época, me ligou e falou, cara, tem um filme para Brasília, lembrei de você. Aí eu falei, cara, vambora. Eu tinha até um projeto que de repente ia rolar, eu já falei, não, vou fazer esse projeto que eu quero ir para Brasília. E nessa época a gente fez, se eu não me engano, foi Candidato Honesto. E foi também bom, conheci o Cabeça, aprendi muito, o Cabeça me deu muita liberdade. Muitas das vezes eu falo que se eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje foi muito graças ao Cabeça, porque ele me dava uma liberdade que eu nunca tinha tido. Cabeça, tudo que ele ia fazer, eu gostava de ficar no set, na boca do set, eu era muito curioso, e ele me ensinava e falava por que ele estava fazendo aquilo ali.
Então, assim, eu tive essa facilidade de aprender porque eu tinha pessoas que sabiam ensinar naquele momento. Cabeça fez diversos chefes. Se você é do mercado, você sabe que vários chefes do mercado vieram do Cabeça. Era um cara que tinha o gênio dele, era um pouquinho rusga às vezes, mas era o cara que fez vários profissionais no mercado. E com Cabeça eu fiz Candidatos 1 e 2, eu fiz SOS Mulheres ao Mar, eu fiz Torrica 1, eu fiz Conselho Tutelar, eu fiz muitos trabalhos com Cabeça, trabalhos que foram de grande bilheteria, muito trabalho bom. Então, a minha pouca idade no início, ela me afetou muito, porque assim, mas para mim sempre foi um desafio, porque eu sempre tinha que, além de mostrar o meu serviço pro fotógrafo, eu tinha que mostrar para todo mundo que eu era capacitado de fazer a função que eu estava fazendo. Mas como eu falei, assim, como outros, eu vou dar exemplos, Edgarzinho, Thales, outras pessoas que são filhos de profissionais do mercado, como a gente começa muito cedo, a gente pega essa experiência e se você se profissionaliza, você automaticamente consegue evoluir mais cedo. No meu caso, uma coisa que sempre me marcou foi a questão do meu pai não ter me jogado no mercado como um qualquer. Tipo, você vai ser um terceiro assistente, você vai entrar comigo e vai carregar peso. Não, ele falou, você quer trabalhar com cinema? Você vai fazer um curso de eletricista, pegar a experiência na carteira e depois você vem e a gente trabalha. Então, no primeiro trabalho que eu fiz com meu pai, eu já entendia sobre bitola de cabo, porque eu, trabalhando em usina, eu montei uma usina em Cabo Frio, então eu comecei a conhecer sobre milímetros, sobre o que eu estava fazendo de elétrica para poder, quando eu chegar no mercado, saber a parte básica que é a nossa da elétrica. E depois, sim, conhecer os refletores, que no meu caso eu acho que é o mais fácil. Mas assim, vem aquela questão, assim, muitas pessoas querem às vezes te julgar pela sua pouca idade, mas ninguém para ver o quanto você já percorreu, né? Tipo, eu comecei muito novo, eu comecei com 13 anos, eu peguei experiência em empresa, eu fiz curso para poder me profissionalizar, eu fiz curso de gestões financeiras, de marketing, de administração, para poder entender um pouco mais sobre pessoas e como você lidar com pessoas. Eu acho que por isso que eu tive essa facilidade de chefiar, porque além de saber o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu passava para cada pessoa, as funções, delegar as funções das formas corretas. Na verdade, não tem um trabalho só que me marcou. Existem alguns trabalhos que de forma diferente, porque como eu falei, eu não faço cinema somente pela questão financeira. A gente hoje precisa de dinheiro para sobreviver, mas eu gosto muito do que eu faço, então eu me apego muito ao roteiro. Um dos trabalhos mais desafiadores que eu fiz foi uma série chamada Desnudes. Foi uma série, foram 3 semanas, mas a gente tinha que fazer, se eu não me engano, eram 7 episódios e eram várias historinhas. Então eu peguei o roteiro, era uma série dirigido por Carol Jabur e Anne Guimarães, e a fotografia de Carol Costa, uma fotógrafa que não mora no Brasil. E para mim, só de saber que ela não era daqui, eu já tinha essa pressão de fazer uma coisa mais bem feita. Então eu me apeguei muito ao roteiro, de tentar aprender as histórias. E como foram 7 episódios, eu tinha que estudar aquela história e separar fotografias diferentes, iluminações diferentes para cada episódio. Um dos longas também que me marcou foi o meu primeiro, como chefe de elétrica, foi O Olhar de Nise. Ele foi dirigido por Jorge Oliveira, a fotografia de André Lavener. Foi um longa que no Rio se passou muito pouco, mas o desafio de fazer um trabalho, um longa-metragem de chefe, era a coisa que eu queria ter tido. E eu falei, cara, eu tô preparado sim para o mercado. Eu consegui dominar, não demos nenhum mole, eu e minha equipe. E foi muito bom. E como eu falei, eu me apego muito à questão das histórias, né? E logo em seguida eu fiz Aos Teus Olhos, que foi um filme de Carol Jabur, com a fotografia de Azul Serra, que a história também me pegou, que era a história de um professor que foi acusado de pedofilia. Ele era um professor que brincava com as crianças e em um pequeno momento ele foi... não sei se a criança entendeu de uma forma errada ou até mesmo pela idade, a criança por birra, porque tinha perdido uma competição, falou que ele tinha beijado ela, então criou uma situação contra o professor, que foi demitido, foi preso. Então foi uma coisa que me marcou bastante. Mas como eu falei, todo filme acho que eu faço, eu tento me apegar no roteiro, na história, entrar dentro e me ver dentro do filme para tentar me entregar ao máximo. Eu acho que por isso que eu estou conseguindo nesse caminho aí, trilhar. Já fiz mais de 20 longas nesse pouco período de 2003 para cá e é isso, cara. Cara, filme que me marcou, nacional, são 2, cara. São 2 filmes que eu gosto muito. Cidade de Deus.
Acho que é pela linguagem, por ser um filme da realidade, da favela, os planos, como foi feito, as imagens. Se eu não me engano, foi César Charlone que fotografou. Ele até recentemente fez Dois Papas também, que é um filmaço. Eu gostei muito, e um outro que eu gostei muito foi o Auto da Comparecida. São temas totalmente diferentes, mas o Auto da Comparecida, como eu sempre falei no começo, eu gostava de teatro, fazia teatro, e eu fiz a peça de Ariano Suassuna, e eu interpretava. Aí eu lembro, quando eu lembro disso, eu vi o filme, cara, e é uma história que quando é conseguido transmitida, né? Além do teatro, do papel, é transmitido para o vídeo, e é uma coisa que me marcou. Cara, nacional tem muitos fotógrafos bons, mas eu vou citar um que eu já trabalhei, eu tive o privilégio de trabalhar, eu gostava dos projetos dele, que é o Nonato Estrela, cara. Antes de conhecer o Nonato, eu ficava vendo os projetos. Toda vez que eu vi um projeto escrito Nonato, nossa, eu quero conhecer esse cara. Na primeira vez que eu trabalhei com ele, foi uma série que, se eu não me engano, foi em Niterói. Aí eu tava todo tenso em fazer o projeto. E foi um cara que me ajudou muito também. Muitas coisas que eu aprendi a fazer, além de falar do cabeça, foi o Nonato. O Nonato, eu colava no Nonato, é um cara, já é maduro, mas ele nunca deixa de aprender as coisas tecnológicas do momento atual. Sempre cola com seus foquistas, que são novos, não são, às vezes, só pessoa que é da antiga e tal. Então, sempre pegam coisas do momento, ele consegue aprender. E eu gosto muito, cara, da fotografia dele. É um cara muito bacana. O único defeito dele é ser vascaíno, mas tirando isso, é um cara super gente boa. Cara, a mensagem é estude, porque conhecimento é tudo. Que quando você sabe, você chegar lá na hora e você saber o que está fazendo, mostrar que você é capacitado, você surpreende todo mundo. Teve uma ocasião que eu nunca vou esquecer. Quem estava comigo, o Marcos estava comigo, ele vai lembrar se ele estiver assistindo esse vídeo. Que quando a gente foi fazer o Tech Scout, uma pessoa falou assim, pô, se eu soubesse que era para trazer os filhos, eu tinha trago o meu. Tipo, citando porque a gente era muito novo. E aquele foi o filme que a gente mais se entregou de tentar fazer uma coisa com qualidade. No final, essa pessoa veio falar com a gente, cara, vocês me surpreenderam, porque eu tinha uma outra visão quem vocês eram do que vocês mostraram no trabalho. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que mostrar, independente de você ser novo, ser velho, você se capacitar para o que você está fazendo e ser firme, cara. Tipo assim, você sabe o que está fazendo, sabe que aquilo ali está certo, você fala, eu sei o que eu estou fazendo e não abaixa a cabeça, não. Eu acho que aí você consegue chegar longe. Como eu falei, se profissionalize. Faça outros cursos, não fique só na mesmice. Se for cinema, assista making off, tenta sempre aprender coisas novas que você vai chegar muito longe. Cara, uma palavra que me marca é superação, porque na maioria das vezes as pessoas não sabem da sua história, a pessoa só te julga por te ver naquele momento, brincando, fala assim, quem é aquele moleque novo que tá ali, com 29 anos já é chefe, já tem equipamento, tal, mas ninguém lembra, ninguém sabe de onde é a sua história, de onde tu veio, como você começou pra você chegar naquele momento. E cara, quem conhece a minha família, meu pai, meu tio, sabe que foi difícil a gente chegar onde chegou. Ter o que a gente tem hoje foi uma luta, que, pô, sair da favela sem ter nada e chegar onde chegou é superação, cara. E aquela parada, você nunca esquecer das suas origens, e para crescer também você não precisa pisar em ninguém. E eu ouvi hoje uma coisa que é o seguinte, você sempre olhar para todos os lados, olhar para frente o caminho que você quer trilhar, olhar para trás para lembrar de onde você veio, olhar para o lado para ver quem está ao seu lado te apoiando e quem está ao seu lado precisando de ajuda, olhar para baixo para ver se você não está pisando em ninguém e olhar para cima para lembrar que Deus está com você o tempo todo.